Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá então, vamos fazer essa videoaula mais curtinha do que o habitual, para que a gente possa terminar matrizes. E aí, para que a gente possa terminar matrizes com chave de ouro, fazendo tudo bonitinho, a gente vai terminar com matriz inversa. Então, anotem aí, gente, ó, antes de qualquer coisa, anotem aí, ó, a matriz inversa de A. A gente vai representar ela por A na menos 1. Então, A na menos 1 é só o nome da matriz inversa de A. É só onde a gente vai representar a matriz inversa por simplesmente esse A elevado a menos 1. Então, não tem nada a ver. Aí, não quero que vocês fiquem pensando que a gente vai pegar esse menos aqui do expoente, a gente vai inverter a base. Não, não. Nada disso, tá bom? Então, A na menos 1 é só o nome da matriz inversa de A. Gente, e aí, para começar a nossa aula de hoje, eu já vou tirar e mostrar uma das maiores pegadinhas do vestibular. Talvez tu esteja se perguntando o seguinte, tá, Edinho, mas por que matriz inversa tem que ser o último conteúdo? Se matriz inversa não é só fazer isso daqui, ó. Então, ó, como as matrizes inversas, tá? Em sua maioria, nos vestibulares, eu já vou mostrar o porquê, elas são cobradas matrizes inversas de ordem 2 por 2. Então eu tenho, aqui eu vou botar um 2, aqui eu vou colocar um menos 3, tá? Aqui o 2, aqui o menos 3, aqui eu vou colocar o 1 e aqui eu vou colocar o 4, beleza? Gente, a maior pegadinha no momento nas questões de proposições, tá? E aí a gente está falando de ACAF, a gente está falando de UDESC, a gente está falando de UFSC. Quando se fala em matriz inversa, tá? A gente vai sempre encontrar esse tipo de proposição, ó. Ele vai dar uma matriz A, tá? 2, uma matriz sempre quadrada, tá? A gente, para falar de matriz inversa, essa matriz tem que ser quadrada. Ah, Edinho, por quê? Daqui a pouco já vou estar trazendo isso para vocês, mas só antecipei um pouquinho. Olha só, e aí eles vão tentar enrolar vocês nesse ponto aqui, ó. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1/2. Qual é o inverso de menos 3? O inverso de menos 3 é menos 1/3. Qual é o inverso de 1? 1. Qual é o inverso de 4? 1/4. Beleza? Então tá aí, ó. Então, gente, e eu já coloquei errado. Isso aqui é sim a pegadinha do momento de quando se fala de matriz inversa. A matriz inversa de uma matriz não é simplesmente tu inverter todas as entradas da matriz A. Até porque, gente, se fosse somente isso, eu já haveria passado isso para vocês lá na nossa primeira aula de matriz, né? Ou seja, porque eu não teria o porquê guardar para esse momento agora, tá bom? Eu já teria passado isso para vocês há muito tempo. Tá, Edinho, não é simplesmente calcular o inverso de cada elemento da nossa matriz? Não, gente, isso aí é a nossa pegadinha, tá? Ah, mas então o que a gente vai ter que fazer? Bom, e aí agora é isso que eu vou mostrar para vocês. Tá, Edinho, a matriz inversa, ela não tem nada a ver com o inverso de um número? Tem sim. Mas para aí, como assim? Como assim, Edinho? A matriz inversa tem a ver com o inverso de um número. Olha só, aqui ó, quando a gente foi montar essa pegadinha, e aí a gente botou aqui o 4, e aqui eu botei 1/4, que 1/4 é o inverso de 4, né? Se eu pegar o nosso 4 e multiplicar pelo inverso dele, ou seja, se eu pegar o nosso 4 e multiplicar pelo inverso dele, que é 1/4, isso aqui vai embora e ficou só o 1. Mas, gente, mas isso que aconteceu com 4, isso acontece com qualquer número, tá? Isso acontece com qualquer número. Por exemplo, pensem em um número. E por mais estranho que vocês peguem esse número, tipo π sobre 2, quando tu multiplica pelo inverso dele, qual é o inverso de π sobre 2? 2 sobre π. E aí, gente, olha só como é que tá ficando aí. π vezes 2, 2 vezes π, dividido por 2π, isso ficou o nosso 1 do mesmo jeito. Ou seja, quando a gente pega qualquer número e multiplica pelo inverso dele, isso vai dar sempre o 1. Claro, né, gente? Qualquer número diferente de zero, quando eu pego qualquer número diferente de zero e multiplico pelo inverso dele, isso vai dar 1. E com as matrizes não é diferente. Ah, Edinho, mas como assim? Olha só, assim, gente, ó, se a gente pega a nossa matriz A e multiplica pela matriz identidade, olha que massa,
a matriz A vezes a matriz inversa, a matriz A vezes a matriz inversa vai dar quem? Ah, Edinho, vai dar o número 1. Não, número 1 não. Mas qual é a matriz que representa esse número 1? A matriz identidade. Então, gente, ó, a matriz A vezes a matriz inversa vai dar a matriz identidade. Ou seja, a matriz inversa, ela é uma matriz que quando tu multiplica pela matriz A, vai dar a matriz identidade. Mas, gente, nesse caso tem algo muito especial. Tem alguma coisa muito especial que eu quero passar para vocês. A matriz A vezes a matriz inversa dá a identidade. Mas a matriz inversa vezes a matriz A também dá a matriz identidade. Ah, Edinho, então nesse caso, A vezes a inversa ou a inversa vezes A dá a matriz identidade. Então nesse caso, Edinho, a ordem dos fatores não altera o produto? Não. É onde, gente, a gente diz, nesse caso, que toda matriz A e a sua inversa, eu só vou botar aqui, ó, do lado, tá? Do lado da matriz inversa, uma condição, tá? A gente já vem falar sobre isso, mas o que nesse momento eu quero falar com vocês é, a matriz A e a matriz inversa, elas comutam, tá? E anotem aí com muito carinho, gente, ó, elas comutam, gente, não vamos esquecer de que quando a gente diz que as matrizes comutam, a gente está dizendo de que vale a propriedade comutativa, aquela propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o nosso produto, beleza? Deixa eu até pegar o nosso marca-texto rosa, porque isso aqui é muito importante. Então, ó, a matriz inversa, tá? A matriz A e a sua matriz inversa, quando existir, elas comutam. Comutam no sentido de que vale a propriedade comutativa, aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, gente, olha só, isso aqui é uma grande pegadinha, tá? E tu pode pegar essa matriz A e multiplicar por essa matriz aqui, ó, que não vai dar a matriz identidade, beleza? Olha só, eu só não vou fazer essa multiplicação para mostrar que não vai dar a matriz identidade, porque isso é uma tarefinha para vocês. E nesse momento, tem algo que eu quero chamar a atenção de vocês. Edinho, tu botou aqui, ó, a matriz A e a matriz inversa, quando existir, elas comutam. Por que tu botasse quando existir? Galera, porque você já está imaginando de que nem sempre existe a matriz inversa. Quando é que vai existir a matriz inversa? Bom, para que a gente possa falar dessa existência, eu vou pegar isso aqui, ó. E eu quero a ajuda de vocês, ó. A matriz A vezes a matriz inversa dá a matriz identidade. Gente, aqui nós temos uma igualdade um tanto que poderosa, né? Eu tenho que, se eu pegar a matriz A e eu multiplicar pela matriz inversa, isso vai dar a matriz identidade. Ou seja, essa multiplicação está dando a matriz identidade. Gente, quando eu digo para vocês que essa multiplicação está dando a matriz identidade, isso significa o quê? Que calcular o determinante dessa multiplicação, desse produto, ou calcular o determinante dessa matriz é a mesma coisa? Elas são iguais? Então, gente, ó, se elas são iguais, então o que, que a gente vai fazer? Então, ó, o determinante da matriz A vezes a matriz inversa de A é igual ao determinante da matriz identidade, beleza? E aí agora a gente vai usar propriedades determinante, que é alguma delas, por exemplo, determinante da matriz identidade. A gente falou isso na nossa primeira aula de matriz. Vamos lá. Gente, isso aqui, ó, lado esquerdo, determinante de A vezes a inversa. Isso aqui, galera, a gente vai usar o teorema de Binet. O que que disse o teorema de Binet? Eu vou até anotar aqui, ó, pequenininho, ó. Vamos relembrar aqui, ó, tá? Ali, ó, na nossa aula de determinantes, parte 2, o que que a gente viu do teorema de Binet? Que o determinante de um produto, tá? Que o determinante de A vezes B, quando A e B são matrizes quadradas, ficava como, gente? Ficava o determinante de A vezes o determinante de B.
Então, olha só. Então, o determinante de A vezes a inversa, isso aqui vai ficar quem, gente? Isso está ficando o determinante de A vezes o determinante da matriz inversa, tá? Igual a quem? Gente, igual ao determinante da matriz identidade. E desde a nossa primeira aula de matrizes, a gente sabe que o determinante das matrizes diagonais, tá? Das matrizes triangulares e das matrizes diagonais, é sempre o produto dos elementos da diagonal principal. E a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Gente, eu fiz isso, sabe por quê? Porque tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. Pega esse determinante de A e joga para lá. No que tu joga para lá, tu tens que o determinante da matriz inversa de A, tá? Que o determinante da matriz inversa de A é 1 sobre o determinante de A. A gente acabou de ver que o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. A gente acabou de ver que o determinante da matriz inversa de A é 1 sobre o determinante de A, que é o inverso do determinante de A. Teve um semestre que eu estava dando essa aula no presencial, saudade, tá? Eu estava lá, e aí um aluno pegou e me disse assim, ó, Edinho, tipo uma formulazinha, né? E aí eu disse, não deixa de ser uma formulazinha, gente, porque pensa comigo aí. Olha só, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Ele falou para mim no sentido de uma formulazinha, e é verdade, no sentido assim, ó, que se eu tenho uma matriz A 5 por 5, tá? Se eu tenho uma matriz A 5 por 5, vocês sabem o quanto é trabalhoso calcular o determinante dessa matriz, a não ser que ela tenha algumas características, né? Mas vamos supor, gente, que eu tenho uma matriz A 5 por 5, tá? Que o determinante dela é 13. Então, automaticamente, também, a gente tem de graça que o determinante dessa matriz inversa de A... Então, tipo assim, ó, Edinho, como é que se calcula essa matriz inversa? Fiquem tranquilos. Quando o vestibular cobrar para vocês o cálculo da matriz inversa, essa matriz inversa vai ser uma 2 por 2. Então, ó, se o determinante da matriz A é 13, o determinante da inversa é quem? É 1 sobre 13. Tá? Vai ser 1 trezeavos. Então, ele falou para mim no sentido assim, é uma formulazinha. Ele falou para mim que é uma formulazinha nesse sentido. Mas agora, gente, tem uma coisa muito massa aqui acontecendo. Porque depois de fazer isso, a gente consegue responder essa pergunta aqui, ó. Tá. Então, sempre existe a matriz inversa, tá? Agora nós somos capazes de responder essa pergunta aqui. Tá, sempre existe a matriz inversa? A resposta é não. Não, sabe por quê? Porque olha só, a gente mal começou a falar de matriz inversa e aqui a gente já está falando do determinante da matriz inversa. E, gente, só existe matriz inversa de matrizes o quê? Quadradas. Então, galera, o primeiro ponto que a gente tem que saber para que exista uma matriz inversa é que a nossa matriz A, ela tem que ser uma matriz quadrada. Começa por aí, tá? Se a tua matriz, ela não for uma matriz quadrada, esquece. Ela de cara já não possui determinante. Claro, ela não possui determinante e, portanto, não possui inversa. Mas, primeira coisa, se a tua matriz ela for quadrada, tá? Se a tua matriz for quadrada, deixa eu bastante calma frisar isso para vocês. Se a tua matriz ela for quadrada, tu pode falar de matriz inversa. Se ela for uma matriz retangular, não se fala de matriz inversa. E em relação ao determinante, é o seguinte, gente, ó. Aqui embaixo, ó, o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante de A. O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante.
Percebam, ó, aqui embaixo, a gente está dividindo pelo determinante de A. E me diga uma coisa, gente, a gente nunca pode dividir por zero. Ou seja, gente, o determinante da matriz A, ele não pode ser nulo, tá? Então, para que uma matriz... Então, olha só, sempre existe a matriz inversa? A resposta é não. Quando que vai existir a matriz inversa? Só existe matriz inversa desde que tu tenha em mãos uma matriz quadrada cujo determinante é diferente de zero, beleza? Um acréscimo que eu acho muito legal, principalmente para quem vai fazer UFSC, tá? E tipo assim, ó, e se eu tenho uma matriz quadrada, tá? E se eu tenho uma matriz quadrada cujo determinante é zero? Ah, Edinho, se eu tenho uma matriz quadrada cujo determinante dela é zero, eu não tenho matriz inversa, tá? Se eu não tenho matriz inversa, essa matriz A, ela recebe o nome de singular. Beleza? Então, gente, ó, então o que está acontecendo? Ou tu tens uma matriz quadrada, que o determinante dela é nulo, e, portanto, ela é chamada de matriz singular, ou tu tens uma matriz quadrada, cujo determinante dela não é zero, e aí a gente diz que essa matriz A, ela é inversível. Essa matriz A, ela é invertível. Gente, aqui, ó, nesse contexto que a gente fez daqui até aqui, tá? Se encontram 90% das questões de matriz inversa, tá? 90% das questões. Ah, Edinho, e 10% se encontram aonde? Galera, aí é que tá? Esses 10%, tá? Esses outros 10%, esse outro nicho de questões, tá? São questões que ele pede para vocês realmente calcular a matriz inversa. Mas quando ele pedir para calcular, para que vocês calculem a matriz inversa, isso vai ser de uma 2x2, tá? Então fiquem tranquilos que em nenhum momento vocês vão ter que calcular, principalmente aqui nos vestibulares da nossa região sul, tá? Em nenhum momento vocês vão ter que calcular a matriz inversa de uma 3x3. Ah, Edinho, por quê? Porque é um cálculo bem diferente disso que eu vou mostrar para vocês agora. E aí isso daria muito mais trabalho e não é conteúdo cobrado dos nossos vestibulares daqui. Mas uma 2x2 eles podem cobrar. Eles podem cobrar, gente, porque uma 2x2 tu pode resolver por sisteminha linear, que eu não vou passar para vocês, tá? O que eu vou passar para vocês é um macete. Eu acho sensacional esse macete e vocês não podem esquecer dele, tá? Então vocês têm que pegar esse conhecimento que eu estou passando para vocês agora e colocar isso num lugar muito especial. Colocar numa folhinha onde vocês, quase que dia a dia, vocês têm que ter contato para vocês não esquecer. Então, ó, se eu tenho uma matriz A, B, C, D, a matriz inversa vai ser quem? Tu calcula o determinante dela e tu vai fazer 1 sobre o determinante dela. Então, por exemplo, o determinante deu 5, fica 1/5 vezes a matriz. Que matriz? Tu pega esses elementos aqui, ó, da diagonal principal e troca eles de posição. O D vai lá para cima, tá? E o A vem aqui para baixo. O D vai lá para cima e o A vem aqui para baixo. Ah, Edinho, tu já trocou os elementos da diagonal principal. E os elementos da diagonal secundária? Tu só troca o sinal, tá? Menos B, menos C. Ah, daí eu vou ter a matriz inversa? Vai, tu vai ter justamente a tua matriz inversa. Ah, Edinho, mas em que situação eles podem cobrar isso? A UFSC, tá? A UFSC, eu acho que foi no final do ano passado, ela botou uma matriz 2x2, que não foi essa daqui. Eu vou pegar a matriz que eu usei, a primeira matriz da nossa, o primeiro exemplo lá da nossa aula, 2, menos 3, 1 e 4, e a gente vai calcular a nossa matriz inversa, tá? E aí ela pediu a soma, então ela deu a matriz A 2x2, e ela pediu a soma dos elementos da matriz inversa. Então, gente, ó, tu vem aqui, ó, rapidão, ó, determinante da matriz A é quem? Aqui vai ficar 2 vezes 4, 8,
Aqui vai ficar menos 3, mas como é diagonal secundária, mais 3 deu 11. Legal. E eu falo legal porque o determinante deu 11, isso significa o quê? Que a nossa matriz A, ela é inversível, que ela é invertível, que ela possui inversa, né? Então, gente, ó, a nossa matriz inversa é quem? Já vou até botar aqui, ó. Tá? Já vou até botar aqui. 1 sobre 11, 1 onzeavos, vezes... Qual matriz, gente? Qual matriz? Pega os elementos da diagonal principal, o 2 e o 4, e troca eles de posição. O 4 vem aqui para cima e o 2 vem aqui para baixo. E pega os elementos da diagonal secundária e troca o sinal. Aqui era menos 3, ficou 3. Aqui é 1, fica menos 1. E aí nesse momento, estás pensando assim, tá, Edinho, e aquele 1 onzeavos ali na frente? Gente, tu vai pegar todos os elementos da matriz A, da matriz inversa aqui, ó, e vai multiplicar por 1 onzeavos. 1 onzeavos vezes 4, 4 onzeavos. 1 onzeavos vezes 3, 3 onzeavos. 1 onzeavos vezes menos 1, menos 1 onzeavos. E 1 onzeavos vezes 2, 2 onzeavos. Se ele quer a soma dos elementos da matriz inversa, né, gente? Como ele pediu lá, vocês fariam o que nesse momento? Vocês somariam, tá? Vocês somariam os elementos dessa matriz aqui, tá bom? E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Essa aqui é a matriz inversa. Se vocês pegarem essa matriz aqui e multiplicarem por essa, façam isso. Façam essa matriz vezes essa, vai dar identidade. A matriz A vezes a matriz inversa, vai dar a matriz identidade. Agora, se tu pegar a matriz inversa e também multiplicar por A, se tu trocar a ordem, também vai dar a matriz identidade. Façam isso. Então, gente, se vocês tiverem que calcular a matriz inversa, eu estou garantindo para vocês, essa matriz inversa vai ser de uma 2 por 2, tá bom? Então, não esqueçam rapidamente, a matriz A e a matriz inversa, quando existir, elas comutam. Não esquece, a matriz inversa, nem sempre existe a matriz inversa. Quando é que vai existir a matriz inversa, gente? Quando acontecer duas coisas. Quando nós estivermos falando de uma matriz quadrada, cujo determinante é não nulo. Porque se tens uma matriz quadrada, cujo determinante é zero, ela é chamada de matriz singular. Não esqueçam, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Se tu tens uma matriz A, uma matriz 5x5, 7x7, uma matriz quadrada, cujo determinante dela, por exemplo, é 13. O determinante da inversa é 1 sobre 13. E não esqueçam o que a gente acabou de ver. Esse macete para calcular a matriz inversa de uma 2 por 2. Se você tiver que calcular a matriz inversa de alguma matriz na prova, com certeza vai ser de uma 2 por 2. Não esqueçam disso. Tu pega 1, divide pelo determinante de A, troca os elementos da diagonal principal e muda o sinal dos elementos da diagonal secundária, tá bom? Gente, com isso a gente encerra matrizes e na sequência vocês vão estar vendo os vídeos, vocês devem estar assistindo os vídeos de sistemas lineares, tá bom? Abraço!